Oi, tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem. Que a paz de Deus esteja contigo e que a partir daqui nós nos abrimos à graça de sermos discípulos do Senhor, pois a leitura de hoje nos diz que somos chamados à graça. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 10, do 1 ao 9. E vamos entender que a vontade de Deus é que sejamos instrumento dele para levar a paz dele a todos. E onde nós chegarmos e formos bem recebidos, que ali fique todas as curas, que ali fique a paz de Deus. Porque quando Jesus chega na vida da gente, ele cura todas as nossas feridas, carnais e espirituais. E o melhor de tudo isso é falar de Jesus com propriedade, com conhecimento da graça. Eu me abri a esta graça porque eu senti por minha vida um amor sobrenatural, que é o amor de Deus. Eu falo de Deus porque eu sinto o amor de Deus. A minha vida tem paz porque eu sirvo a Deus. Vivi muito tempo longe da graça, longe da voz de Deus. E eu te falo com toda certeza, poderia ter tudo e eu não tinha nada. Me faltava a paz que vem de Deus. Vamos dando início a essa passagem do Evangelho de hoje com a oração do Espírito Santo, para que ele venha abrir o nosso coração e fazer com que entendamos a vontade de Deus para cada um de nós. Vamos fechando os nossos olhos, nos abrindo a esta graça e pedindo que o Espírito Santo abra a nossa mente, cura o nosso coração e traz refrigério. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de vossa consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar essa passagem de São Lucas, vamos ver o que é a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos lá? Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele pensava ir. Dizia-lhe: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não saudeis ninguém pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele. Do contrário, ela volta a vós. Ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o operário merece seu salário.
Não fiqueis andando de uma casa para outra. Em toda cidade em que entrardes e fordes bem recebido, comei o que for servido. Curai os doentes que lá houver, e dizer-lhes: chegou para vós o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom ouvir uma palavra onde o Senhor escolhe pessoas para servir. Os discípulos do Senhor foi escolhido. E aqui nessa passagem diz para que clamem ao Senhor, para que Ele mande mais operários, porque a demanda é muita. Então, que nesse dia nós nos abrimos à graça de servir ao Pai. Que nós possamos entender que onde nós chegar e for bem acolhido, que nós possamos ficar ali em paz, alimentar em paz da palavra. Não é justo e nem certo que ficamos pulando de galho em galho, mas que nós firmamos os nossos pés aonde somos bem acolhidos, porque ali tem a paz de Deus. Quando a palavra diz que precisamos estar em paz para servir a Deus, é sobre estar em um lugar que fomos bem tratados. A passagem do Evangelho de hoje, ela é muito forte, porque nós muitas vezes ficamos de casa em casa. Eu vou experimentar coisas novas. Quando a vontade de Deus é, se chegar em um espaço que fomos bem tratados, que nós possamos ficar ali e nos servir de tudo que foi oferecido, mas que não ficamos de casa em casa, que nós possamos firmar os nossos pés na rocha, que é Jesus Cristo, levando a todos a palavra, acolhendo todos aqueles que é filhos amados de Deus. Porque nós levamos a palavra de Deus, mas a cura é feita por o Espírito Santo. Só Ele convence. Mas para nós falar da palavra de Deus, temos que ter propriedade, vivência. Eu não posso falar de Deus se eu estou longe de Deus. Eu só posso falar do que eu conheço. Isso é na vida, isso é na palavra de Deus. Se eu faço a vontade de Deus e vivo as graças de Deus, eu posso falar disso. Como eu viver longe de Deus e falar dele? Isso é impossível. Então, quando nós somos chamados a falar de Deus, nós somos chamados a viver na presença de Deus, a abrir mão daquilo que não vem de Deus. Jesus, ele deixa muito claro que nós não precisamos de instrumento. Não leve nada, não leve sacolas, não leve bolsas, não leve sandálias. Então, que nós estejamos confiantes que Ele provê todas as coisas, que o amanhã de Deus já está preparado para nós.
mas que nós possamos viver a graça de Deus, abrindo mão de tudo que não vem dele. Esse evangelho, ele dá muita clareza, é muito forte entender que quando nós recebemos em nossos lares a paz que vem de Deus, todas as curas nós recebemos. E o reino de Deus se manifesta através da ação de Deus na nossa vida. É muito bom quando recebemos alguém que fala de Deus, que traz a paz de Deus e que nós nos abrimos a tudo novo que vem da palavra. Porque viver a palavra de Deus é abrir mão de tudo aquilo que não vem de Deus. É quando nós vivemos as graças de entender que isso não é para mim mais. Não é necessário que vivamos de casa em casa, mas que nós possamos firmar o nosso pé na palavra de Deus. Então, não é eu mudar de igreja, ficar de igreja em igreja, conhecendo essa e aquela. Se a gente não se abrir à graça da palavra de Deus, você vai pular de casa em casa e não vai ter a paz de Deus. Porque nada mais é que viver a vontade de Deus, que está aonde? Na Bíblia. Aqui é um manual de vida. Vivendo o que o Senhor tem aqui na palavra dele, a placa da igreja não é significativa. Mas que nós temos força para dizer, isso não é mais para mim. Eu não quero viver mais isso. É você se abrir à graça e receber a paz e as curas necessárias para viver o dia a dia. O nosso dia, guiado pelo Espírito Santo, é totalmente diferente. É cheio de tudo aquilo que vem de Deus. É cheio de graças e bênção, abundância que vem do Pai. Quando nós estamos em paz, que alguém chega na nossa casa, nós vamos acolher, confiante que está tudo preparado. Então, muitas vezes nós fazemos o quê? Quando nós não planejamos nada e alguém chega na nossa casa, a gente enlouquece. Porque é pela força do nosso braço. Agora, quando a paz de Deus reina, tudo que chega é bem acolhido. Porque não cabe a nós a preocupação, mas cabe a nós viver a graça que vem do Pai. Quando Deus designa alguém para entrar na nossa casa, nós temos que acolher na santa e doce paz que vem de Deus. A paz que excede todo entendimento. A palavra diz aqui, em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz está com você. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele. Do contrário, voltará a vós. Ficai nesta casa, comendo e bebendo o que lá houver, pois o operário merece seu salário. Uma casa que tem Deus, que tem a paz de Deus, ela sabe que não é sobre ela, mas sobre quem rege aquela casa.
Então, que nós tenhamos sabedoria para receber tudo que vem de Deus. Amém? Um beijo no coração. Fica com Deus. Até mais, se Deus quiser. Que Jesus possa te abençoar e te trazer paz. Você já se inscreveu no meu canal? Escreva e dê o seu like. É muito importante para mim. Vou ficar esperando o seu carinho por aqui, tá bom? Vamos viver a santa e doce paz de Deus. Beijo no coração. Tchau!